A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer a obra do cantor, compositor e produtor musical paraense Arthur Nogueira. Ele está lançando 2 trabalhos simultâneos, novos singles que vão compor o disco Brasileiro Profundo e o álbum Sucesso Bendito, dedicado ao cancioneiro de Caetano Veloso. Um papo sobre produção musical com Fafá de Belém e Adriana Calcanhoto e parcerias com Fernanda Takai, Zélia Duncan e o Ronaldo Bastos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, hoje nós vamos conversar com o Arthur Nogueira. Ele é de Belém do Pará, mas está... Belém do Pará, falar direito. Mas ele está em São Paulo já há algum tempo e está lançando vários projetos ao mesmo tempo, né? Singles, o ano passado ele lançou, esse ano está lançando o álbum Sucesso Bendito, com músicas do Caetano Veloso, está lançando outros singles de autoria dele e preparando um trabalho para o ano que vem chamado Brasileiro Profundo. Muita atividade, esse é o 5º álbum, né? São 5 álbuns que já produziu, e esse Brasileiro Profundo, se não me engano, será o 6º da carreira, né? Entre outras coisas. Bem-vindo, Arthur Nogueira, aqui com a gente aqui da Rádio Brasil Atual. Também estamos no YouTube aqui da TVT, e eu queria começar a conversar com você para a gente fazer sempre um balanço que a gente faz com todo mundo que a gente recebe aqui. Foram mais de 400 entrevistas, né? Desde março do ano passado, né? A data fatídica que tivemos que parar tudo. A rádio também tivemos que parar de fazer os encontros no estúdio, aquelas aglomerações, né, que a gente fazia. Não podemos fazer mais, infelizmente. Né? Não podemos fazer. Eu participei, foi ótimo, né? Então, lá no estúdio. Então, não podemos fazer mais. Então, a gente vai continuar a falar um pouquinho assim, remotamente, né? O que é possível. Eu queria que você fizesse um balanço, assim, uma reflexão, né? Você que é um artista que já está na área há algum tempo, sobre esse momento que a gente está passando, desde março do ano passado, como é que foi para você ter que parar as atividades, os shows, os projetos. Você também é produtor musical, então você faz trabalho para outros artistas também, né? Então eu queria que você desse um balanço, assim, fazer uma reflexão, como é que foi para você estar sendo, do lado profissional, obviamente, né, que a gente quer saber, mas se você quiser contar do lado pessoal também, porque a saúde foi uma coisa que nos impactou muito, todos nós, né? Tivemos que cuidar da saúde, primeiro momento, da família, né? Dos amigos, né? E dos mais próximos, para a gente se sentir bem e poder continuar trabalhando mesmo na situação delicada que a gente se encontra até agora. Ainda não acabou a pandemia, né? Estamos no começo de dezembro já, mas não acabou a pandemia. A coisa continua e a gente não sabe como vai ser o ano que vem, se vai dar para fazer os shows presenciais. Tem uns que já estão se arriscando aí, né? Sim. Outros estão mais cautelosos. A mesma coisa aconteceu com os artistas. Uns ficaram deprimidos, outros ficaram hiperativos, né, Arthur? Cada um teve uma reação, cara. Foi uma coisa muito louca. Então, eu queria saber como é que foi para você, por favor. Olha, Bem-vindo. Obrigado, prazer voltar, prazer te rever, ainda que desse jeito. Em breve, espero que a gente possa estar de novo assim, cara a cara. Assim será, cara a Né? cara. Olha, foi muito difícil, é muito difícil, na verdade, talvez até esse ano tenha sido mais difícil para mim, no sentido mesmo psicológico da coisa. Mas uma coisa que me ajudou, eu acho, foi que eu acabei ficando de quarentena em Belém com meus pais. Então isso foi bom tanto para mim quanto para eles, porque eu pude ajudá-los assim com questões práticas que eles não dominam tanto, como fazer pedido, né, por Pela exemplo, de compras internet. Online, coisas assim. E aí tinha o fato também de nós estarmos ali, né, os 3 assim se apoiando. Mas muitas vezes eu acordava assim sem nenhum estímulo, né? Mesmo com o sentimento de que tudo havia ruído, que foi na verdade o que aconteceu. Eu acho que a gente não vai voltar a nada. Eu acho que a gente vai para um outro momento, né? E então isso foi difícil, mas o trabalho me salvou também, porque
Eu achei também que tudo fosse acabar, que eu nunca mais fosse conseguir fazer nada. Mas aí, primeiro, eu lancei esses singles que eu tinha começado a produzir antes, eles acabaram saindo durante o isolamento, e também surgiu o álbum da Adriana Calcanhoto para eu fazer no meio disso tudo, que foi um álbum em que ela compôs as canções em casa, isolada, e é um álbum sobre a quarentena. Então acabou chegando essa oportunidade para mim de produzir esse álbum, e esse álbum ele teve esse papel, ele teve muitos papéis assim importantes, mas eu acho que dois são fundamentais. Primeiro, que eu não acreditei que fosse possível a gente fazer. Então teve uma coisa assim de superação para mim, de tanta adversidade, que me fez crescer muito, eu acho, como profissional mesmo da música, porque é um álbum que tem muitos músicos participando, gente, um em cada lugar praticamente, em cada região do Brasil, e aí eu produzindo pelo telefone, as pessoas mandando o que gravavam em casa, a Adriana mandando as vozes e as canções da casa dela também, e a gente acabou fazendo um álbum que ele é bastante rico, entendeu? Não tem cara assim de coisa caseira. Então foi um processo assim muito desafiador, mas que eu acho que a dificuldade tem esse papel também, né, de fazer a gente crescer e aprender muito. E a outra coisa foi que também estar fazendo esse álbum me inspirou, entendeu? Eu acho, para eu não deprimir, porque às vezes eu acordava mal, descrente das coisas, e aí tinha uma canção da Adriana que era linda, assim, e que aquilo me emocionava, me dava vontade de trabalhar, me dava vontade de mostrar para as pessoas, né, de colocar aquilo no mundo. Então, eu tive a sorte de trabalhar bastante, de poder trabalhar bastante, de ter tido parceiros legais, e apesar de tudo, né? Tem uma insegurança, né, na hora de produzir, né? Porque com as pessoas acham que foi parece uma coisa precária, mas hoje a tecnologia, né? Você pode mandar o áudio para cá, o outro põe a voz, o outro faz o arranjo. Tem gente que manda para fazer os violinos lá em São Petersburgo e vem uma coisa linda. Quer dizer, para vocês músicos, né? Isso já é uma coisa que é normal, né? Não tem mais aquela coisa precária. Aí eu estou aqui sozinho, não vou conseguir fazer. O cara compõe, produz, Tem né? um E lado, você. fazer assim totalmente. A gente sempre usou esse recurso realmente, né? Agora, o que foi novo para mim foi porque foi totalmente à distância, Totalmente entendeu? remoto. Então aí é complicado porque, por exemplo, eu posso dirigir um músico do que eu estou pensando, mas eu não estou com ele no momento da gravação. Então, às vezes, fica um vai e volta. Não, não era bem isso, é um pouco, entendeu? Então, é bem desafiador, É mas mais acabou que... trabalhoso, de repente, né? Porque você está do lado do cara, fala assim: ó, amiguinho, fazer aqui um É, blá, 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 aqui é mais fácil, né? Mas por longe. exemplo, o meu álbum Rei Ninguém, de 2017, foi um álbum gravado ao vivo no estúdio. Então, eu estava com a banda. Então, a gente gravou esse disco em 2 dias. A gente fez ensaios antes e em 2 dias no estúdio a gente gravou, porque estava todo mundo ali, já, né? A gente vai se afinando. Então, tem essa facilidade, mas foi muito bom também. Eu acabei fazendo, na verdade, o meu álbum também, o Brasileiro Profundo, que é o próximo, ele acabou sendo feito também desse jeito. Muita coisa foi feita desse jeito. Então, a gente acabou adquirindo também uma certa bagagem para lidar com esse tipo de limitação, Você acha né? que vai Então, continuar assim ou o artista não vai aguentar, tem que fazer no estúdio tudo junto, como o eu acho que processo? vai Porque o continuar. processo não foi tão ruim. Podia ser, as pessoas podiam sentir, as que não dominam, né? Principalmente, né? Achar, isso aqui vai ficar meio precário, não vai ser tão legal e tal. Mas o Esse é o primeiro resultado medo. final é muito bom, né? Há sempre essa dúvida, né? Mas aí no fim fica muito bom, e você acha que isso vai seguir, por exemplo, esse tipo de. Principalmente quando tem contribuições de fora do Brasil, né? O cara Você sabe manda que eu um acho que áudio. vai. Eu acho que vai. Infelizmente, um pouco para mim, porque eu adoro estúdio, assim como eu adoro palco. Mas eu acho que as lives, de modo geral, e esses processos das coisas serem feitas, né, de forma remota, eu acho que isso vai continuar assim. Eu acho que eu começo, já está rolando várias coisas, né? Shows que são presenciais, mas também tem transmissão ao vivo. E O acho que esse é um híbrido, processo, chamado híbrido, né? É o híbrido que o acho que isso é pessoal um está falando. processo inevitável.
que eu ainda tenho uma certa dificuldade para... Mas eu acho eu que acho... dá para fazer, Arthur. Se você for fazer o lançamento, vamos combinar aqui. O lançamento do Brasileiro Profundo o ano que vem, né? Você vai lá no estúdio da rádio, pá, e você pode transmitir do show onde você for fazer, do auditório, para o mundo todo, fazer uma Inclusive, tem um live. projeto já para a gente fazer isso, do show de Pronto. lançamento desse Então disco ser assim. ele vai ser híbrido e eu posso estar É, fora do Brasil, vou poder acompanhar você, posso estar em é, outro lugar, em outra cidade, você está fazendo em São Paulo, ou sei lá, é. e eu posso acompanhar o seu show, não É, é? Que é isso uma é bom, boa. isso é muito bom, né? O que eu assim, a única coisa que me deixa um pouco grilado é porque às vezes a experiência do ao vivo ali, aquela troca que se estabelece entre o artista e o público, fica uma mágica no ar, né? É um momento assim que a gente parece que nós somos absorvidos pela força estranha, como diz o Caetano. E Pois é. muitas vezes isso é intraduzível numa transmissão ao vivo. Não, isso é verdade. Ó, Então, como jornalista, a minha experiência não é como vocês, né, com músicos e tal, mas as poucas vezes que eu consegui fazer o programa com auditório, por exemplo, com o público presente, né, junto, participando, fazendo perguntas, interagindo com o artista, ficou uma outra coisa, né? Ficou um programa outra coisa, é um outro tipo de é. programa, né? O pessoal poder Mas assim, participar. mas tem um lado também que é bom que democratiza, né? É verdade. Porque, sei lá, vamos supor, quem não puder pagar um ingresso, é também uma possibilidade da gente oferecer que a pessoa possa participar, de repente, por uma Não, mas o cara devia transmissão. pagar também para assistir online. Mas às vezes não tem, Não rola. enfim, tem essa coisa de QR Code e tal, mas ainda É. eu acho que Não, tudo não ainda está pode ser o mesmo muito. preço de quem está ao vivo, tudo bem. É, Então, vou ver o é. seu show ao vivo, é X. Eu estou vendo pela internet, pode ser Parece um ser uma pouco, boa ideia. Enfim, talvez mais barato. é tudo muito novo, né? Estamos A gente tem, aprendendo, estamos aprendendo. estamos Você, aprendendo. quando começou, ainda nessa onda aí, quando começou a pandemia, você correu para fazer lives, isso aí ou você Eu ficou fiz meio umas que... lives, eu fiz umas lives em casa. Como eu fiquei também praticamente sem fonte de renda, os trabalhos demoraram a voltar, eu decidi fazer uma programação assim como a gente está aqui. Eu divulguei que eu faria shows no Zoom. E aí foi muito interessante, porque toda semana eu fazia um show diferente, eu e meu violão, Uhum. e aí pensei em temas, então fiz essa programação. E você sabe que rolaram assim momentos muito bonitos, porque era uma coisa que eu nunca tinha tido essa É. experiência. E aí era legal também, porque no final o público falava, eu conversava com as pessoas assim diretamente, e muitas vezes a gente não tem noção, sabe, do que a nossa música pode significar para as pessoas. Então é emocionante para um compositor ouvir certos depoimentos das É, pessoas sobre de que forma aquela música toca, é né, verdade. a vida, enfim, faz parte da vida dela, faz sentido para a vida dela. É. Então, enfim, é isso. Foi um momento E muito a leitura difícil. diferente que elas têm sobre a sua canção, né? Às vezes as pessoas É, ela toca de um jeito bem. Você fala, quando eu fiz, eu estava pensando nisso, naquilo, num amor, numa coisa, num relacionamento e tal. Para a pessoa, toca de outra forma, né? A pessoa se entende a música de outra. É muito é, legal isso, né? E muito, cada muito, um muito legal. vai viajando, cada um viaja um pouco. Às vezes vira É, às vezes depois dos tema de casamento, né? E às vezes depois de show a gente até conversa com as pessoas, só que É tem que ser verdade. rápido, porque Claro, o teatro tem um horário. Então ali eu ficava, claro. às vezes, eu cheguei a ficar 3 horas online, cantando e É. conversando com as pessoas. Então foi demais, assim. Então teve tudo isso, teve o lado muito difícil, né, e opressor que ainda segue, mas teve também assim um sentimento de superação, né? Legal. Vamos descobrir como E voar com a assim sua sobre essas família, os seus ruínas. pais lá, tudo bem lá em Belém do Pará, vocês Ainda bem, seguram. tudo bem. Não tivemos Covid Que ótimo, que e bom. eles já tomaram 3 doses de vacina, Aí, eu já tomei legal. 2, então felizmente a gente conseguiu, né, em meio a tantas perdas, nos E gozado mantermos. você falar, citar no começo essa história de ter saído aqui, saído aqui de São Paulo para visitar a família, porque esse gesto, esse movimento aconteceu e muitos artistas fizeram isso. Por vários motivos. Uns para estar junto aos pais, outros que queriam se isolar e não estavam querendo ficar mais em São Paulo.
né? Porque em São Paulo tem um sentido, eu estou fazendo show, então é legal estar morando em São Paulo, porque aqui tem né, uma série de lugares onde eu posso me apresentar e tudo mais. Quando não tinha isso na pandemia, o cara pode estar em qualquer lugar, faz uma live, faz uma participação remota e tudo bem. E aí o cara, às vezes, volta para as suas origens, né? Tem vários artistas, por exemplo, o pessoal alguns de Pernambuco voltaram para o Recife, né? Muitos músicos Sim. aqui de São Zé Paulo. Manuel, por exemplo, Zé Man... voltou. Então, você sabe muito melhor que eu. Muita gente que. É. E uns foram morar no interior, que tinham parentes no interior, ou tinham algum amigo que tinha uma casa lá, o sujeito também se isolou, né? Teve um êxodo urbano mesmo muito grande, né? Em função disso, o pessoal se procurar se virar também do ponto de vista de saúde, né? Preocupado em ficar aqui, que tem muita aglomeração, São Paulo, né? Então o sujeito vai, deixa eu ver se eu me isolo em algum lugar. Então teve esse movimento muito recorrente, muitos artistas, né, fizeram isso. E uns voltaram, e eu acho que não sei se vão voltar para São Paulo. Ficaram lá, não sei, muita gente... Você sabe que eu fui para Belém, na verdade, antes, eu acabei ficando mais tempo por causa da pandemia. Mas foi exatamente isso, eu decidi voltar um pouco porque eu já estava em São... Eu vim para São Paulo, eu saí de Belém em 2012, fui morar primeiro no Rio, e aí depois eu vim para São Paulo, um ano depois logo, então em 2013 eu já estava aqui. Então fazia muito tempo que eu já estava aqui, distante da cidade da família, e eu amo Belém, minha cidade, então decidi voltar um pouco para ficar lá. E aí veio o impensável, né? Que foi a pandemia, e aí me obrigou a ficar. Mas esse ano eu voltei, acabei ficando quase 3 anos lá. 3 anos ficou lá, então. Por causa disso. Curioso, né? Tem que... Mas agora você está Mas em isso São que você Paulo. falou também, eu continuei trabalhando aqui, né? Porque havia muita coisa que podia ser feita de forma remota, e aí com as lives e tudo, né? Eu Por exemplo, acabei o trabalhando projeto da bastante. Adriana Calcanhoto, você estava em Belém ou você estava aqui Estava em em São Paulo? Belém, Tá estava em vendo? Belém, fiz tudo lá. E deu para E fazer. os singles que eu lancei, meus próprios singles que eu lancei em 2020, também foram todos produzidos lá. Se você tivesse aqui em São Paulo, no presencial teria, ou no Rio, você estaria com ela. Aliás, eu nem sei onde está a Adriana Calcanhoto. No Rio, No Rio. também está em Portugal, né? De vez em quando ela fica lá Na uma verdade, temporada em Portugal, né? foi isso que aconteceu. Ela ia passar uma temporada em Coimbra dando aulas, e aí foi cancelado por causa da pandemia. E aí, como ela não foi dar as aulas, ela fez um álbum. Foi mais ou menos isso. Ela fez no Rio. Aí ela voltou para o Rio, é isso? E fez o álbum, é isso? Se eu entendi bem. Ela É ficou isso. no Rio, ela mora lá, Ela né? ficou. Não, estou falando. Ela ia para Portugal para fazer trabalhos. O trabalho não rolou, ela Isso. ficou e fez um disco. E Aproveitou e fez fez um um disco. disco, Como começou a chamam? Nós compor. falamos tudo e não demos o nome do disco. O nome do álbum é Só. Só. Tudo a Só. ver, né, E com a pandemia. Só. somos todos, cada um com a sua solidão. Foi um álbum feito assim. Uma coisa muito... E você sentiu, entre você e os artistas todos ao seu redor, seus amigos, músicos e tal, foi muito duro, está sendo duro, né? Essa coisa da relação, porque teve o lado também dos artistas que a gente sempre ressaltou aqui, da cadeia de trabalhadores que envolvem um show, né? Um trabalho que vocês fazem. No estúdio tem não sei quantos caras trabalhando. Num show que você vai fazer, tem a luz, tem o som, tem o contra-regra, tem a produção, tem a assessoria, tudo. piriri papá. Então, muita gente envolvida nisso, e essas pessoas ficaram sem trabalho e até agora estão. Agora a coisa Tem está uma voltando. coisa legal, por exemplo, no álbum da Adriana, que todos os direitos ela cedeu, como é um álbum da quarentena, então foram cedidos tanto para pessoas da equipe dela, que legal, exatamente esses profissionais de backstage, como para associações e comunidades assim que precisam. Então esse álbum ainda teve essa coisa legal, assim, foi tanto o investimento dela fazer, como ela ainda cedeu os direitos para isso, né? Porque realmente as pessoas falam, né, dos artistas, as pessoas não, pouco, cada vez menos, assim, falam dos artistas como se fossem simplesmente bon vivant, né? Mas na verdade a gente trabalha muito e o nosso setor ele movimenta muito dinheiro, né? Ele é um setor muito importante para a economia e muita gente depende disso. Então, acho que
para quem é inteligente e sensível, a pandemia também mostra como é importante, né, apoiar a cultura e saber reconhecer não só a importância disso de forma abstrata para a nossa mente, para o nosso bem viver, mas também de forma prática, né? Para o que esse setor contribui para a economia do país, assim. Então, enfim, é realmente uma situação muito... Agora, foi bacana também porque eu acho que gerou uma rede de solidariedade. Eu vi muitos artistas fazendo lives beneficentes ou participando de campanhas para arrecadar dinheiro para... Chegou não, ainda está dramática, né? Para muitos músicos. A gente muito, aqui, todo dia, a gente lembra aqui casos de músicos que fizeram rifa com seus instrumentos, tiveram que abrir mão de uma série de coisas, mudaram de profissão, mesmo. Viraram Uber, viraram trabalhando fazendo comida para fora, enfim, todo mundo se virando, porque aí é uma questão de arrumar receita, né? Parou tudo, né? Então, sobrevivência, né? A palavra é essa, sobrevivência. Mas vamos mudar de assunto um pouquinho, senão a gente vai ficar deprimido aqui, meu caro. Pois é. Vamos ouvir já algumas coisas que você lançou ano passado. E a propósito de Estrelas, por exemplo, é um vídeo que você fez, né? Um violão, né? Foi uma live, alguma coisa... Diga lá. Aquele, por exemplo, é o cenário exatamente desses shows que eu fiz, que eu te contei pelo Zoom, foi no meu quarto e tal. E essa canção é um poema da Adília Lopes, que é uma grande poeta portuguesa, que eu tive o privilégio assim, de poder gravar. Ela autorizou a canção, eu fiz e mandei, e lancei como um single. E aí acabei... Um dos shows que eu fiz no Zoom foi de lançamento desse single. E aí eu fiz a versão de voz e violão, porque tem o single tem uma produção musical do Matheus Estrela, tem participação assim, de outros músicos do Pará, como Jacinto Cauage no piano e tal, mas eu, como não tinha nenhum deles, eu também gravei voz e violão, assim, fiz um vídeo voz e violão para divulgar o show. Direto do seu quarto. São Paulo ou de Belém do Pará esse quarto? Belém. É direto de... Pode fazer até um dia direto do meu quarto, né? Pintou muitos projetos assim, né? Em casa, né? Eu aqui também, eu falo sempre aqui em casa na quarentena, né? Que a gente está em casa na quarentena, né? É isso. Então, na sequência, a gente pode ouvir também o Por Linhas Tortas, uma parceria com o Ronaldo Bastos. Achei também incrível essa música, muito legal. Essa música, ela é a minha primeira parceria e até agora a única com o Ronaldo Bastos. Viram outras. E a gente fez também à distância, assim, a gente foi fazendo... Ele primeiro me mandou uma parte da letra e eu musiquei, fiz um refrão, aí ele fez a letra para aquele refrão, enfim. Então foi uma música feita em diferentes lugares também, porque ela começou a ser feita antes da pandemia. Então, assim, foram várias cidades e depois cada um na sua casa, finalizando, né? E Por Linhas Tortas é um lyric vídeo que a gente vai ver e ouvir aqui. Tem um lyric vídeo aqui para gente. Tem também um lyric vídeo, para a gente acompanhar no YouTube. Quem estiver ouvindo na rádio, obviamente, o som é o som da gravação mesmo, né? E a propósito de Estrelas é de um vídeo caseiro diretamente do quarto do Arthur lá em Belém do Pará. Então vamos ouvir as duas. A propósito de Estrelas, Arthur Nogueira e Adília Lopes, e Por Linhas Tortas, Arthur Nogueira e Ronaldo Bastos. Roda! Não sei se me interessei pelo rapaz, por ele se interessar por estrelas. Se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas,
rapaz, como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos meus dias. Parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesso por estrelas, se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz, se quando vi o rapaz vi as estrelas. Não sei, não sei, não sei, não sei. Quando chega a paixão e bate na porta, pode abrir o amor. Deve andar por perto, de escrever certo por linhas tortas. Vim aqui pra me perder, me deixei levar. A matéria do meu coração é puro amor e queima sem me queimar. Um gato que vive perigosamente seu destino é feito jogador que sela a sorte na roleta. Perde a vida no azar de um desatino, ou 7.000 vidas a vida lhe dará. De gorjeta vim aqui pra me perder, me deixei levar. A matéria do meu coração é puro amor e queima sem me queimar. Um gato que vive perigosamente seu destino é feito jogador que sela a sorte
perde a vida no azar de um desatino, ou 7.000 vidas a vida lhe dará. De gorjeta. Estamos de volta com o Arthur Nogueira, diretamente, agora não do quarto dele em Belém do Pará, mas do quarto dele, ou da sala, São Paulo. Sala em São Paulo. Eu fiquei olhando antes para não falar besteira, da sala. Tem um violão lá, daqui a pouco ele pega um pouco esse violão aí. Agora, deixa aqui para você. Obrigado. O Arthur, então, na verdade, apesar de tudo, toda essa confusão toda da pandemia, até que você está produzindo bastante, né? Porque você está lançando os singles, está lançando um disco, né? Um disco completo, Sucesso Benedito, com músicas do Caetano, e também praticamente adiantando, não sei se já está pronto, mas quase já está pronto, o Brasileiro Profundo. Quer dizer, é uma produção intensa. Só vai lançar ano que vem por uma questão de estratégia, né? O disco, o show, certamente, né? Porque a gente está no fim do ano também. Mas então uma produção, né, bastante expressiva para um momento, né, complicado desse, né? Isso é bom, né? Porque você, ao contrário, você é daquela turma dos hiperativos, na minha coluna lá tem os deprimidos, você é aquele dos hiperativos que não mandou Você sabe bala, que né? realmente assim eu não consigo, mesmo que eu esteja triste, eu fico sempre em busca de fazer algo assim, sabe? Então nem é tão proposital, sabe? Mas as coisas vão acontecendo também e eu primeiro gosto muito do que faço e trabalho bastante, gosto de trabalhar. Então, aí vai acontecendo. Por exemplo, eu lancei esses singles no ano passado, que são essas parcerias com... Foram cinco singles que eu lancei ano passado. O primeiro foi Pontal, que é uma música minha e da Fernanda Takai. Aí fiz Salvador, que é uma canção só minha. Uhum. Veio depois Dessas Manhãs Sem Amor, uma parceria minha com a Zélia Duncan. A Propósito de Estrelas, que é esse poema da Adília Lopes que eu musiquei, e Por Linhas Tortas com Ronaldo Bastos. A minha ideia era que isso se tornasse um álbum. Até Mas aí perguntei para você se tinha um nome, né? Você falou que não tinha. não, acabaram que viraram singles, mas eles têm o mesmo produtor, que é o Matheus Estrela, a sonoridade, então, é bem amarrada, então eles poderiam virar um álbum. Só que eu acabei voltando a compor, né? Esses singles eles começaram a ser feitos antes da pandemia. Quando veio a pandemia, que eles foram saindo, outros assuntos começaram a surgir, por causa da pandemia, inclusive, e eu entendi que, na verdade, eu tinha que fazer outro álbum, que estavam surgindo canções de violão, que eu acho que eu não gostaria, por exemplo, de tirar o violão para caber nessa sonoridade eletrônica, que era o que eu tava com vontade de fazer quando fiz os singles. Então, por uma questão mesmo artística, eu vi que, na verdade, eu estava fazendo outro álbum. Então, porque é então outra aí pegada, outro conceito, como vocês dizem, é outro né? conceito. E você sabe que, na verdade, eu sou muito inquieto, assim, eu gosto de fazer coisas diferentes e de me testar também diferente. Então, a minha discografia, assim, ela tem eu acho que a coesão que ela tem é bem mais poética, é bem mais para quem eu sou e pelos parceiros que eu escolho. Mas em termos de sonoridade, eu gosto sempre de me desafiar e de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, desses singles para o meu próximo trabalho autoral, é radicalmente diferente, porque Não tem esse nada a álbum... ver um com o outro. Mas as canções, elas têm esse meu... Eu acho que o que elas têm em comum é esse meu interesse pela poesia, né? Porque eu digo que eu só faço música por causa dos poetas. Pois é. Então tem essa coisa, esse peso da palavra, que eu acho que independente da roupagem que eu tô com vontade de trabalhar naquele momento, ele acaba sobressaindo.
né? Você começou a fazer primeiro poesia ou música? Olha, eu sempre gostei de ler, na verdade, meu pai desde cedo me dava livros e queria que eu fosse um leitor e eu acabei gostando mesmo, assim. E eu lia, então eu primeiro quis ser escritor e tal, e música eu sempre ouvi em casa, meu pai também adora música, então eu me lembro nos domingos sempre tinha uma seleção incrível, porque ele coleciona LPs, colecionava hoje em dia nem tanto, às vezes eu que mando para ele coisas novas que Vou saem em visitar o vinil. seu pai lá, porque eu sou dos velhos lá, dos colecionadores de LP. Meu pai tem muitos LPs e ele ama, então aquele ritual do domingo Ah, que legal. de limpar e organizar os LPs e Abre a catalogar e caixa. ouvir, tira da caixa, ver se está limpo e não sei o quê. Então, ele fazia muito isso, mas o que me chamou para a música, na verdade, foram os poetas. Quando eu descobri que no Brasil não havia fronteiras entre uma coisa e outra, né? Desde Vinícius de Moraes escancarou assim essa porta da poesia do livro, digamos assim, para a canção, né? Esse trânsito. Então aí a partir deles o Ali Salomão, que foi um poeta muito importante, quando eu conheci assim as coisas do Ali, quando eu ouvi Mal Secreto dele com Jade Macalé no disco da Gal, Fatal, eu me lembro que foi uma experiência assim, foi uma epifania, eu com 12, 13 anos. Então, eu acho que foram os poetas, foi a poesia que me fez talvez Primeiro que perceber. chamou. Mas você escreveu, insisto na pergunta, você Escre... escreveu primeiro de Eu escrevi, escrever, compor uma eu canção? escrevia, mas eu não achava que era bom assim e tal. Eu tanto que eu demorei muito tempo para me assumir um letrista, porque exatamente porque eu li muita poesia e grandes poetas, eu não me julgava capaz, entendeu? De fazer coisas que. Então eu comecei, na verdade, você sabe que até como um exercício, as primeiras canções que eu fiz foram musicando poemas. Como eu não sabia fazer letra, e eu não sabia fazer canção, na verdade, acho que não sei até hoje, tenho só mais um Ah, pouco que de é isso? experiência. É isso, sabe sim. Mas Para com isso, para com isso. tem aquela coisa do Titãs, né? Eu não sei fazer música, mas eu faço, enfim. Mas e aí eu me lembro que eu musiquei, por exemplo, eu pegava o livro do meu pai, do Vinícius, e musicava uma coisa assim, como um exercício mesmo de querer ter minhas próprias Você fala, agora canções. você é um Tom Jobim, né? E vamos, né? Olha que absurdo, né? Mas assim, não gravei, nunca mostrei para ninguém, nem lembro mais, foram coisas que se perderam, mas foi uma maneira de eu começar a fazer. Aí depois que eu comecei a fazer canções, geralmente com parceiros ou musicando poemas, e as e pessoas que eu admiro começaram a ver um valor naquele trabalho, aí eu fui ficando mais seguro. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho gostado muito de fazer canções sozinho. Eu tenho muitos parceiros, mas esse meu novo álbum é praticamente só de canções que eu fiz letra e música. Então Uhum. foi um processo de descoberta e de Você se sentiu mais aprendizados. seguro para não só fazer a melodia, A a melodia, harmonia né? e fazer a letra também. Se sentiu mais É, seguro para. Ah, então, legal. tanto que eu vou até uma coisa até que eu vou te contar aqui, que eu ainda nem contei ainda, mas uma editora cometeu uma, uma loucura de me convidar para fazer um livro Ah, que legal. de poemas. Eu disse que seria impossível fazer um livro de poemas, porque eu não escrevo poemas, eu só escrevo letras de música, né? Eu não escrevo sem melodia. Então, ele acabou que vai ser um livro de letras, digamos assim, Ótimo. E com falando todas nisso as tudo, letras a que eu já gente. escrevi. Muito legal. Falando nisso, nos remete aí ao Gilberto Gil, né? Agora membro da Academia Brasileira de Letras, que é um É. poeta mesmo. A música brasileira, a qualidade da poesia da música brasileira é poesia, seja com música ou não, Você não é? sabe que tinha até houve, Vinícius sofreu muito isso, né? Vinícius Verdade. chegou a ser aposentado compulsoriamente do Foi Itamaraty expulso de Itamaraty por conta de porque ele era artista, né? A É verdade é verdade, essa, porque o crime era a boemia, digamos assim. verdade. Então, No governo do Lula, restituíram, a família teve restituído o título dele de diplomata, que tinha sido cassado e eles restituíram. Foi um gesto muito certíssimo. legal, muito legal. Certo. E então havia muito esse preconceito, né? Tanto que surgia aquela pergunta:
mas letra de música é poesia, porque na verdade era como se fosse uma atividade menor. Mas eu acho que o que acabou, assim, de uma vez por todas com essa tentativa de diminuir a importância da canção popular foi quando o Bob Dylan ganhou o Ganhou o Nobel de Nobel, Literatura. exatamente. Eu estava lembrando isso outro dia por conta do Gilberto Gil mesmo. É E isso aí. Antônio Cícero também está na ABL, né? Que também Então. é um poeta do livro, mas que também o Cícero só publicou poesia, de fato, aos 50 anos. A carreira dele, desde o início, era como compositor, né? Como Junto com letrista. com a irmã dele, a Marina Lima, né? É verdade. Então, eu acho que a Enfim. qualidade da poesia, da música brasileira, é uma qualidade de uma poesia que pode ser impressa e é de qualidade como as melhores poesias do mundo. Aí, né? Você pegar uma letra do Gil, né? A gente pega aí, né? E tem outra coisa também, que praticamente tudo que a gente conhece, tudo que restou de poesia, da poesia clássica, né, da poesia grega e latina, são letras de canção. Só que a gente não tem, as canções não sobreviveram. Então ninguém sabe como a são palavra, as melodias, mas ficaram as palavras. Então, por exemplo, poemas de Safo eram letras de canção, né? Pois é. Então, enfim. Falando então eu acho uma nisso... bobagem essa discussão, na verdade, porque muitas vezes eu interpreto como uma tentativa de querer diminuir a importância da canção popular. Né? Como você falou, Bob Dylan agora consolidada a presença do Gilberto Gil na ABL e do Antônio Cícero, por exemplo, acabou isso aí. Só ainda bem. Discute, acabou, porque é só uma questão de ler, de ver a qualidade, né, da canção, do trabalho, né? Sensacional. Isso eu acho. Quebramos um tabu, finalmente, né? Finalmente. E o lado da voz, assim, que você tem uma voz muito bonita. Obrigado. E você se inspirava em quem também? Você falou que seu pai tinha muitos discos e tal. João Gilberto. A poesia te chamou, entendi isso. Depois você começou a compor, a poesia te chamou muito. E o cantar? Eu não colocava o canto num lugar muito importante, porque na verdade eu cantava para poder mostrar o que eu compunha, sabe? Para mim o importante era compor, só que aí depois as pessoas começaram a gostar assim de me ouvir cantar e de me convidarem para projetos de intérprete, o que para mim foi surpreendente, porque eu não me via nesse lugar, né? Mas aí comecei a gostar também, comecei a trabalhar isso cada vez mais, eu acho que eu fui melhorando, assim, exatamente porque eu passei a dar mais importância para Você chegou a estudar canto? Estudei canto, eu fui aluno, por exemplo, da Cida Moreira aqui em São Paulo. Grande Cida. Logo quando eu cheguei em São Paulo, eu fui aluno dela e tive outros professores, enfim. Então eu procurei a técnica, aprimorar. Mas eu acho que a grande escola assim de canto para mim é esse canto da bossa nova, João Gilberto, assim, sobretudo, e foi uma coisa que eu não sei nem te dizer por quê. Eu acho que talvez tinha uma coisa quando eu ainda nem cantava profissionalmente, que eu compunha, tocava violão no meu quarto, assim, ainda com 12, 13 anos, tinha uma coisa, eu gravava, eu tinha um radinho desse de fita cassete que dava para plugar um microfone. Então eu plugava um microfone e ficava gravando para me ouvir. E aí eu acho que foi ali que talvez eu tenha encontrado assim um registro, digamos assim, de voz que eu mais gostava, de como eu gostava mais de ouvir minha voz, que acabou sendo um jeito mais cool de cantar, talvez inspirado pelo João. E aí é assim que eu gosto de ouvir minha voz, assim, desse jeito. Então, João Gilberto, Chet Baker pode ser uma influência também. Uma banda, assim, por exemplo, saindo um pouco desse universo, mas o Patufu, por exemplo, da Fernanda, que é a minha grande amiga e parceira hoje em dia, foi uma banda que eu ouvi muito na adolescência. Então eu admirava também, eu achava legal o fato do Patufu ser uma banda de rock, que muitas vezes tinha coisas pesadas, e a Fernanda cantando daquele jeito. A bossa nova rock, sempre achei. A Fernanda é isso. A bossa nova rock. Então a Rita Lee também, né? Essa roqueira da voz, da essa balada, bossa né? novista. Ela roqueira da balada da bossa nova.
tudo isso da balada, né? Então eu gosto, assim, eu gosto desse jeito de cantar, mas também, por exemplo, eu admiro Maria Bethânia, né? Então Que tem aí, aquela voz, Adriana né? Calcanhoto, né? Que é incrível também, né? A Adriana também tem esse jeito bossa novista de ser, assim, Pois né, no é, canto. isso aí. Agora nos remete aqui a pergunta: qual foi a primeira música que você compôs? E se você lembra dela aí no violão que está chamando você aí do teu lado? Nem pensar. Uma das primeiras, vai. Não precisa ser a Uma primeira das também. primeiras Vamos foi lá. Uma coisa de foi um pouco. lembrança. Agora é hora da memória afetiva. Você vai lembrar. Pode ser uma palhinha só, não sei. Olha, um poema que eu musiquei mais ou menos nessa época, como eu te falei que eu tinha esse exercício, foi um poema do Antônio Cícero, Opa, legal. que eu acabei gravando, que é dessa época, mas eu acabei gravando, que é um poema chamado Onda, que o refrão é: E mergulhei ali, a flor da onda, bêbado de amor. E mergulhei ali, a flor da onda, bêbado de amor. Isso é um poema do Antônio Cícero que eu musiquei e gravei no álbum Presente e que é bem antigo, é daquele meu momento ali com violão, ainda sem ter a menor ideia de que conheceria Antônio Cícero, simplesmente um fã daquilo, da poesia. E aí eu musiquei e essa música ficou gravada. E quando eu fui fazer o álbum Presente, que é só com canções dele, eu lembrei dessa música e aí gravei. Então gravei muito tempo depois. E aquelas do Vinícius lá no comecinho, você não lembra? Cara, essa eu não me lembro. Tinha um samba. Eu me lembro que tinha uma que era um samba que eu fiz em cima de um poema curtinho, mas imagina, de jeito nenhum eu vou lembrar. Você ia desbancar o toquinho já, fazer um samba, não. E a primeira sua letra e música, qual que foi? Nossa. Agora estou puxando para a memória, é isso que é legal. A sua memória, claro. Eu acho que foi uma canção chamada Lá, que foi uma música que até dediquei a Adriana Calcanhoto, porque eu gosto muito das coisas dela e acho muito parecida com ela. Um vento sopra o meu olhar para lá, onde o mar é ritmo e todo movimento, todo dígito. Enfim, mas eu me lembro dessa canção, é uma canção que eu fiz letra e música, que eu agora não me lembro, mas eu até dediquei a Adriana, porque eu acho que no início é assim, a gente está em busca Está de... procurando os caminhos, Tá né? procurando, e aí a gente acaba fazendo coisas em cima de quem a gente admira. Até Claro. a gente encontrar. Então, essa canção, por exemplo, eu acho uma canção muito parecida com a Adriana, até dediquei a ela, assim. Até imaginei a Adriana, que na hora que você começou, eu falei, imaginei ela É. cantando. Aí Certo? depois assim, que eu comecei a estudar mais violão também, comecei a fazer mais música, aí eu fui encontrando, assim, talvez um jeito mais, né, mais particular, assim, de E a fazer. primeira, assim, que você sentiu que essa aí ficou no ponto, já amadurecida, qual que foi? Olha, uma canção que eu gosto muito e que é uma canção já antiga, digamos assim, para mim, é Sem Medo Nem Esperança, que foi uma Que música é gravada pela Gal Costa. do primeiro E disco seu, do primeiro disco, então 2015. essa música, ela é uma canção enfim, que eu fico feliz de ter feito naquele momento, porque era um, Foi meio né, cartão de visita para você, que a Gal é, gravou e você fez o primeiro disco com essa música, né? e então eu acho uma canção que já é uma canção madura, assim, eu acho, Uhum. né, dentro do que eu considero a minha obra autoral, digamos assim, né? E fora que é uma letra do Antônio Cícero, que também me deixa muito orgulhoso, né? E você vai fazer um trechinho? Pode ser. Tô explorando você pra caramba. Tudo bem. Você não devia pôr o violão do seu lado lá, mas agora não tem jeito. Imagina, prazer.
Não sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo nem esperança, nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim, bom é ver-se assim de fora de si. Eu viveria tantas mortes e morreria tantas vidas e nunca mais me queixaria, nunca mais. Legal demais, essa música é linda, né? Essa foi uma das primeiras assim, que eu acho que eu fiz e que eu considero que ali eu já era o artista que Abriu eu... as portas, né? De certa forma, para mais possibilidades, não foi? Exatamente, foi. O fato da Gal gravar e de você ser o primeiro trabalho. Legal, queria ter ouvido e conseguir ouvir aqui o do Sem Medo Nem Você sabe Esperança, que, na né? verdade, eu gravei um outro álbum antes. O Sem Medo nem Esperança eu considero, assim, oficialmente o meu primeiro trabalho. Mas eu acabei fazendo um álbum antes em Belém, em 2009, que ele nem tá nas plataformas, mas foi um álbum que foi importante porque ele, eu acho que é um retrato do começo, não só meu, mas, por exemplo, o Felipe Cordeiro produziu esse álbum. Grande figura. Foi o primeiro trabalho que o Felipe fez, assim, produzindo num estúdio. O Arthur Kuntz, que é um baterista da banda Strobo, que depois produziu o meu disco Sem Medo nem Esperança, foi o primeiro álbum que ele gravou como baterista. Então eu até tô querendo, como uma comemoração, assim, talvez, de põe lá carreira, na colocar plataforma. como Tem uns como um carimbó retrato. também, agora começar a Pior agitar o que negócio. você Pior acredita, que pior tem. que tem. Porque agora eu decidi fazer, porque o que acontece foi o seguinte, depois que eu saí de Belém em 2012, porque eu não eu estava a fim de fazer eu tava a fim de fazer canção, de fazer poesia, e estava naquele momento exatamente do carimbó da guitarrada, que eu adoro, Eu mas que também não era o que gosto. eu estava a fim de fazer. Uhum. Então eu decidi sair e acabei fazendo Sem Medo nem Esperança, que não tem nada assim, nem, não remete a nada de Belém, por uma questão simplesmente de que eu estava tentando encontrar uma linguagem minha como Então compositor. vamos Mas corrigir a discografia. Tem um disco anterior. Como que chamava? Mundano, Mundano. De que ano é, então, Mundano? 2009. E eu vou colocar esse álbum nas plataformas até como uma comemoração, ainda que para mim assim ele seja um álbum que é isso assim, né? Eu me olho e eu vejo um garoto Não, mas é legal, ainda. pô. Ué, cara, muito legal. Se eu fosse você, eu ponho ainda de bônus track aquelas primeiras gravações do cassete. Como faz assim, sabe? Você coloca Você lá no. acredita que tem umas gravações minhas, assim, só que tudo feito de um jeito muito. Mas eu com 12 anos cantando com um tio meu Ah, que tocava violão, que lindo, pô. eu cantando Eu poria Rua nessa. Nascimento Silva Que legal. 107, você ensinando pra Elisete, eu cantando com meu tio tocando violão. Já pensou? Então dá para fazer. Você relança o primeiro, né? A primeira experiência musical gravada, né? Que foi, e ainda você bota É. uns bônus lá. Eu pequenininho, eu aqui. É legal. Lança, Vou porque é legal. pensar nisso, eu Já, preciso reouvir essas não, que a gravações. curiosidade do fã, né? O fã vai achar legal. Tá ouvindo o É. primeiro que não tem nada a ver com o Arthur Nogueira dessa época, mas tudo bem, é a origem dele, é de Belém do Pará. O cara fez Sim. carimbó e cantava João Gilberto, pô. E como estava naquela fase ainda de transição, eu tinha a voz bem mais aguda, né? Criança, 12 anos. Eu tô Aí curioso depois para a ouvir voz, isso aí. tipo... Você vai mandar para mim depois. eu vou Aí eu ponho na procurar, vou rádio. ver onde Aí eu tá. ponho na rádio aqui antes de todo mundo. Eu dou um furo aqui, geral. Bom, vamos ouvir mais duas. E como você propôs, vamos ouvir ainda dos projetos dos singles, né? Dessas Manhãs Sem Amor, com uma parceria com a Zélia Duncan, você vai explicar agora. Isso. E Salvador, que é uma música só sua, que não vai entrar no Brasileiro Profundo, como você já me explicou, mas tem um clipe legal demais com o querido Irã, né? E com o Irã. Foi muito legal esse clipe, bem bonito mesmo, um som bem legal. Então, fale dessas duas canções que a gente vai ouvir na sequência agora. Dessas Manhãs Sem Amor. Sem Amor. Dessas Manhãs Sem Amor é uma parceria minha com a Zélia, que eu mandei a melodia e ela fez a letra.
e acabou se tornando uma canção muito importante para mim, porque é isso, assim, né? É tudo que a gente tá... O refrão diz: a paixão vai me salvar dessas manhãs sem amor. Então foi a paixão pela música, eu acho, apesar de tanta dificuldade, né, para ser um artista no Brasil, mas é a paixão que nos faz encontrar, porque a paixão, geralmente os filósofos desconfiam da paixão, né, porque a paixão é, é muito maluca, Arrebatadora. mas se a gente for procurar a razão, a gente não vai fazer música Claro, né, nesse fica uma momento. coisa, fica racional, tudo racional. Então Muito, a paixão nos salva realmente, né? Salva a música, então enfim. E aí Salvador é isso, uma canção que eu fiz como uma lembrança de carnaval, do Carnaval de Salvador que eu vivi, e aí que esse ano, como não teve carnaval, a Andrea Franco, que é a produtora e minha amiga, disse: você podia fazer uma nova versão, porque essa música ganhou outro significado, já que não teve carnaval. E aí eu falei: tá bom, mas então eu quero chamar o Irã para cantar comigo. Grande figura, Irã. E aí foi assim, legal. Fizemos esse feat. Foi todo feito à distância também, e o clipe foi gravado eu na minha casa e ele na casa dele. Aí depois o diretor juntou uniu. Tudo. Muito legal, muito legal. Então vamos ouvir então Dessas Manhãs Sem Amor, a música do Arthur Nogueira e da Zélia Duncan, e na sequência Salvador, a música do Arthur Nogueira com a participação especial do Irã. Roda! Isso. Vem pra mim também agora, livra-me desse sofrimento atroz. Tira essa dor daqui, vem respirar. Desilusão faz o sol sumir. Voa e repara o chão, desejo e pó. Nosso suor faz o céu se abrir devagar, de um jeito só. São duas línguas e um sim. Quanto mais eu canto, mais quero ouvir sua voz chegando aqui. Eu quero ouvir. Me desarmei pra você, e a paixão vai me salvar dessas manhãs sem amor. Curto é o caminho, mas vai durar. Tudo que eu mais quero eu vi no seu olhar. Me desarmei por você, e a paixão vem me salvar dessas manhãs sem amor. Curto é o caminho, mas vai durar. Tudo que eu mais quero ali no seu olhar. Me apaixonei por você, e a paixão vem me salvar dessas manhãs sem amor. A paixão vai nos salvar. Nós dois, garotos, juntos agarrando um ao outro, sem pensar no fim. Curtindo o poder, esticando os cotovelos, apertando os dedos, armados e sem medo, comendo, bebendo, dormindo, amando. Sem lei menor que a nossa própria lei. Como esquecer
nós dois afim, garotos juntos agarrando um ao outro, sem pensar no fim, na sorte ou no amor. Como descrever se foi só para viver e foi tipo um farol, brilhou dentro de mim. Noite pra ficar na voz, sempre pra lembrar de nós. Pôr do sol em Salvador, clareando amanhãs noutro lugar. Ei, Salvador, me mostra o amor que vem ventando em mim. Eu vejo a cor desse amor que chega assim. E o que me marcou não some mais. Hoje quem eu sou tanto te traz. E eu vivo a querer mais e mais e mais e mais e mais. Eu não sei se o sol nos escolheu. Na Gamboa o sonho tu e eu. E o teu beijo que me estremeceu. E eu sou seu. Como descrever se foi para se viver e foi tipo o farol da barra dentro de mim. Noite pra ficar na voz, sempre pra lembrar de nós. Pôr do sol em Salvador, clareando amanhãs noutro lugar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta com Arthur Nogueira, diretamente, não, do Belém do Pará. Ele está agora em São Paulo, ele mora em São Paulo. Ele é paulistano da Gema. Você já fala paulistanês, não? Porque eu não percebi você. Por exemplo, Felipe Cordeiro tem um sotaque até hoje lá do Belém do Pará, não perdeu, né? O Felipe. Olha, eu acho Felipe que está morando aqui também, por isso que eu estou provocando você. Ele está morando aqui, eu... mas você não tem. Ou estou enganado, estou sentindo. Eu tenho. Você disfarça. Olha, por exemplo, eu tenho. Eu tenho. Tenho. Isso é de Belém, total. Eu nunca perdi. Agora, uma coisa que eu perdi um pouco, assim, por causa de São Paulo foi, por exemplo, eu falava muito égua, né? Que é uma expressão nossa para dizer... por exemplo, eu vejo uma coisa bonita. Égua, que lindo. Entendeu? Sim. Nossa, que lindo. É meio como se fosse isso. E eu falava muito. Só que aí eu comecei a me policiar para não falar pelo único motivo de que as pessoas às vezes olhavam estranho, não entendiam. Dizia égua, sei lá, achou que eu estava xingando. Então eu comecei a me Ou policiar. Ou por preconceito também, né? Vamos combinar, hein, Arthur? Mas eu ficava, para evitar questões, eu acabei me policiando em relação ao égua. Mas eu falava muito. Tá aí uma coisa que eu perdi. Mas assim, eu tenho uma amiga também que diz que basta eu estar em Belém, quando ela me liga, por exemplo, e eu falo no telefone. Aí ela diz que é inacreditável como o sotaque fica mais pesado. Se eu for para Belém do Pará, lá no primeiro dia, eu já vou estar lá no meio do pitiu. No meio do pitiu. Eu vou estar naquela onda. Você não vai acreditar. Eu falei isso pro Felipe, ele deu risada. Falou, é verdade. Eu adoro essa música, adoro a Dona Onete. Eu acho obrigatório você ir ao Ver o Peso, por exemplo. Eu fui ver, já conheço. Claro. Você conhece. Conheço, mas estou falando que se eu ficar mais lá, eu vou adquirir as expressões locais por conta de gostar de tanto do som, né? Você acaba pegando. E o seu Manuel também, que veio aqui no estúdio, deu uma aula, né? O Arthur, maravilhoso. Eu ficava olhando a guitarra dele lá, que eu gosto de guitarra, falei, mas como é que o cara toca esse negócio? É incrível, né? E você sabe que o Felipe, muito pessoal, um estilo muito próprio, não tem no mundo. E o Felipe, na minha adolescência, foi um grande... Antes de nós sermos artistas, ele é um pouco mais velho, então ele já tocava. Mas a gente viveu um momento assim de adolescência, eu e ele muito legal, dele dormir na minha casa, da gente descobrir
coisas juntos de música, ele tocava violão e eu cantava, a gente chegou a fazer shows na noite de cover, assim, de música brasileira, era eu cantando e ele tocando, a gente fez Mas você não gravou nada com ele, eu estou enganado? Ainda não. Esse álbum que eu te falei que não está nas plataformas, que foi o meu primeiro... Ali para trás, eu estou falando mais recentemente, você não tem canção Não, com a ele, gente acabou não fazendo, se bem que agora assim. vocês estão em São Paulo, estão juntos na mesma cidade. Pois é, uma coisa que eu gostaria ainda de fazer. Com A a gente tem canções... flexibilização aos poucos, vocês vão se reunindo aí. Seria uma ótima encontrar o Felipe de novo, assim, musicalmente. Agora vamos passar de tudo Belém do Pará para falar desse trabalho mais recente, desse ano, né? A gente vai ouvir depois, no final, 2 canções do Brasileiro Profundo, que vai sair o ano que vem completo, mas a gente tem um álbum que você está lançando agora, que chama-se Sucesso Bendito, né? Com músicas de Caetano Veloso. Primeira questão, óbvia, né? Todo mundo vai perguntar para você, mas eu também, né? Posso deixar de perguntar. Por que não Chico Buarque, Gilberto Gil e Milton Nascimento? E sim, Caetano Veloso. Olha, isso, primeiro que eu não planejava fazer, eu nunca imaginei que fosse fazer esse trabalho na vida, mas eu recebi um convite do Sesc Rio para fazer uma live cantando só Caetano. E eu achei muito curioso, porque na época eu já estava compondo para o meu álbum autoral Brasileiro Profundo. E aí eu comecei a pensar que o Caetano é um brasileiro profundo, né? É um representante disso. E então eu achei muito legal porque mergulhar na obra dele acabou me inspirando para compor. E assim, por outro lado também eu pessoalmente eu considero o Caetano o maior artista brasileiro, e aí eu não estou falando assim só como um cantor, um compositor, um performer, assim, não, eu estou falando como de um modo geral, sabe? Eu acho que ele é um cara assim que é muito grande, muito específico. Ele é um grande cantor, ele é um compositor, um grande compositor, um letrista que tem uma forma muito própria de escrever, né? E ele também influenciou muita gente. Como, por exemplo, eu me lembro do Ney Matogrosso falando que essa persona, Ney Matogrosso, surgiu quando viu o Caetano usando aquelas roupas, né, com aquele visual andrógeno. Então, o Caetano ele é um artista, né, um artista completo. Verdade. Então, e como compositor também, eu acho que eu tenho 2 compositores assim que eu sempre digo que são os compositores que mais me influenciam, que são o Caetano no Brasil e o Tom Waits. Eles são os 2 compositores que eu acho que onde eu tenho mais influência assim nas minhas próprias coisas. Que te inspiram mais, né? Que são referência para você. Então, quando surgiu esse Caetano convite... ele é um pensador também, se a gente se a gente, se a gente refletir um pouco a respeito da obra dele, né? Até nas letras, se você for pesquisar em cima das letras, você vai entender coisas e citações de outras figuras da literatura e da música e da moda e de tudo mais, né? Ele tem uma cultura incrível, né? Então, ele chegou a fazer filosofia. Quando ele coloca algumas coisas ali, você vai entender, né? A ponto de uma vez eu estar fora do país e um amigo meu fala assim que minha pátria é minha língua, essa frase é do Caetano Veloso. Eu falei, não, é do Fernando Pessoa, mas o Caetano incorporou de tal forma e parece dele, né? E ele cita, né, o Fernando Pessoa e cita outros tantos, né? Com uma propriedade tremenda, sempre de uma forma muito bem organizada, bem estruturada, né? Ele realmente e também nesse sentido de acabar com essas fronteiras também, com o tropicalismo, de alta e baixa cultura. Então também ele é muito importante, eu acho, nesse sentido, né? Então, enfim, o Caetano é um grande artista que me influencia muito. Quando surgiu o convite, eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, que era compor para esse álbum Brasileiro Profundo, que essa, inclusive, é uma música minha, do Antônio Cícero, Brasileiro Profundo, que o Caetano já ouviu na época, eu mostrei, e ele gostou, disse que gostou muito. Então tinha tudo a ver. E aí eu mergulhei na obra dele, fiz essa live. E aí, depois, no dia seguinte da live, o Zé Pedro, que tem um selo chamado Joia Moderna, me disse, você tem que gravar isso, porque você fez de um jeito particular, assim. Ele achou que valeria a pena gravar, né?
Então aí eu fiz pela Joia Moderna, pela gravadora dele. Aí, Legal. aí ficou bem diferente da live, porque na verdade fazer uma live para mim é bem diferente de fazer um disco. Então quando eu vi que eu ia fazer um álbum, eu fui e pensei como álbum, tirei umas coisas, coloquei outras, enfim, tentei criar uma narrativa assim autoral, digamos assim, dentro da obra dele, e acabou saindo esse álbum que eu vou te confessar assim que eu acho um absurdo, na verdade. Eu acho uma ousadia tremenda. Eu não acredito que eu fiz, porque, né, cantar Caetano, voz e Não, violão. mas e o Zé Pedro fez muito bem de fazer você gravar, porque foi muito É legal ele que me mesmo. provocou, foi, Ele é senão um não provocador existiria. mesmo, um estimulador das coisas, né? Eu gosto muito dele. É. Também esteve aqui com a gente, deu um show, foi uma delícia conversar com Ai, ele, a que gente bom. aprendeu muito. Agora, realmente é uma ousadia, por exemplo, Força Estranha. Gal gravou, Roberto É, Carlos gravou, mas você fez uma gravação muito legal também. Então, obrigado. muito bom, muito Eu bom. tentei, eu sempre digo assim, que eu olhei para o Caetano e tentei ver um espelho, entendeu? Porque eu acho que Uhum. ele é o maior intérprete de si mesmo. É verdade, Então também não. não faria sentido. Assim, grandes intérpretes cantam, gravam, Caetano e tal, mas ele tem uma coisa especial, assim, quando ele canta as canções dele, para mim, me emociona muito. Então eu achava que não faria sentido eu querer ser um pouco Caetano, né? Então eu quis ser eu mesmo, e aí desse jeito eu fui construindo e desconstruindo, né? Dentro do que aquilo me dizia, porque tem canções, assim, quando eu paro para. Uma canção que eu gosto de alguém que eu paro para tocar às vezes não dá certo, assim, às vezes aquela canção não é Não para dá mim, liga, né? Não dá liga, como a gente não dá fala, né? liga. Então É, eu fui tentando, peguei os songbooks dele, peguei os álbuns dele e fui tentando me encontrar ali, entendeu? Então o que eu gravei foram coisas que eu acho que eu que eu me sentia assim representado. Se eu tivesse é, feito essas canções, elas seriam assim, é assim, digamos, sabe? é uma forma que a gente perguntava também antigamente, uma enquete que a gente fazia aqui há muitos anos, quando eu trabalhava num projeto do Estúdio Free, falava, qual é a música que você gostaria de ter feito, né? E eu perguntava para músicos isso, né? E certamente alguma do Caetano você gostaria de ter feito, como Força Nossa, eu Estranha. gravei algumas, por exemplo, José é uma Eu ia canção. falar do José, até que eu achei muito legal, porque é de 87, lá para trás, não é uma tão famosa, nem uma música tão famosa do Talvez Caetano. seja a minha canção favorita do Caetano. Acho uma E é linda, obra-prima. bela É. termina o disco, né? E Ela você fecha o sabe disco, e você sabe ela que eu fecha o disco. até fiquei pensando uma coisa que eu não fiz, não precisaria fazer uma canção sobre como eu me senti durante a pandemia, porque o Caetano já fez essa canção, que é José, É legal. foi feita há tanto tempo, né? Mas tem essa mágica das Aquela canções. história que a gente fala, é o clássico, como a gente acabou, né? Um clássico, ela perdura, né? Mas tem a ver com os dias de hoje. Claro, porque o cara fez um clássico, ele escreveu de forma geral e tal, mas tem uma sintonia com o momento atual, né? E é E legal que eu elas estava ganham olhando sempre aqui, as canções. Ah, ela termina o disco, né? É a última faixa, sim. José. Foi bem legal para fechar também. É uma música pouco conhecida do É repertório do porque Caetano. tem essa coisa, eu queria deixar assim uma luz acesa. E essa música fala que, apesar de que a gente de estar no fundo do poço, ele fala o Egito resplandece no meu umbigo. Então, me dá vontade assim de nesse escuro deixar uma luzinha que pode até ser fraca, mas não vai apagar, entendeu? Legal. E o disco chama-se Sucesso Bendito, que é uma música também do Caetano, né? Que você Que eu abre não a música. conhecia, foi o Zé Pedro que me mostrou. É bem Uma legal música que também. ele fez para Maria Bethânia também nos anos 80, Eu uma acho que música ele não linda. gravou essa aí. Ele gravou ou Nunca não? gravou, Nunca nunca gravou. Que gravou. ótimo isso também. Recuperar uma É. que ele não gravou. E que a Bethânia gravou. Começa com Sucesso Bendito, tem Pronta para Cantar, Drama, Força Estranha, Eu Te Amo, Julieta Mazina, Tempestades Solares, Menino Deus, Estou Triste e fecha José. Então a gente vai ouvir Força Estranha e José. Vamos rodar agora? Então roda. Roda! Que tenho a dar, só tenho a voz. Cantar, 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 cantar. Eu vi um menino
correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale o caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece no meu umbigo.
e o sinal que vejo é esse, de um fado certo, enquanto espero, só comigo e mal comigo, no umbigo do deserto. Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece no meu umbigo, e o sinal que vejo é esse, de um fado certo, enquanto espero, só comigo e mal comigo, no umbigo do deserto. Estamos de volta com Arthur Nogueira, cantor, compositor e produtor musical. Você falou levemente do seu trabalho de produção musical com a Adriana Calcanhoto, mas você fez outros trabalhos. Vamos falar um pouquinho do produtor musical Arthur Nogueira também? Foi uma coisa que eu não esperava. Na verdade, assim, meus próprios álbuns eu sempre também produzi, né? Sempre coproduzi. Eu sempre chamo alguém, mas eu também estou ali nesse lugar, assim. E eu não... Quando eu surgiu, a primeira coisa que eu fiz como produtor de outra pessoa foi o álbum da Fafá, de Belém, Humana. Ah, que legal. Foi um álbum da Fafá que foi gravado também praticamente ao vivo, no estúdio, com uma banda que na época era a minha banda, digamos, que era a banda que eu gravei o meu álbum, Rei Ninguém. Então, aí a Fafá queria fazer um trabalho diferente, Tem né? ninguém de 2017, só para a gente marcar aqui, que eu gosto de... E o da Fafá é de 2019. Então eu tava lançando o Rei Ninguém, ela participou do Rei Ninguém, ela canta comigo nesse disco. Então aí a gente foi se aproximando até que ela queria fazer um trabalho de canções inéditas, fazia muito tempo que ela não fazia, queria gravar gente nova também. Então aí a gente começou um processo de pesquisar né, canções, pedir canções para vários compositores. Então ela gravou desde Fátima Guedes até Letrux em Legal. canções inéditas. E deu uma revigorada na obra, no trabalho dela. Achei muito legal o que você fez. Sim, foi muito legal. E aí depois teve um show que ela rodou. Bacana, muito legal. Que bom. É e bom, aí ela porque rodou às o vezes Brasil. ela é uma artista já de muita estrada, né? Para dizer, a gente não vai falar velho, porque eu sou velho também, então a gente não fala sobre velho. A gente poupa a gente mesmo, da mesma geração, né? Aliás, eu entrevistei ela também, super simpática. Aquele sorriso dela não é forçado, é uma coisa natural, incrível. Não, né? Dar aquela gargalhada é real. É uma figura mesmo. Está morando aqui em São Paulo também há algum tempo já, né? A Fafá, acho que é uma das primeiras lá. Você sabe que a gente não se conheceu em Belém, a gente se conheceu em São Paulo. E tem essa coisa, eu acho que foi legal você ter produzido isso para dar uma... Né, você trouxe elementos novos e dar uma... O artista, às vezes, precisa dar Era isso que ela queria, né? Dar uma mudança de ares, novos compositores, novas ideias e tal. E o produtor tem essa função também, né? Aí que vem o trabalho da produção, né? Incentivar e estimular essas coisas. Na verdade, assim, um trabalho, uma canção, por exemplo, ela pode ser gravada de muitas maneiras, né? Claro. Então, a função do produtor é visualizar um caminho, propor um caminho. E eu via, por exemplo, como a Fafá é uma grande cantora e ela não gosta de estúdio, a onda dela é palco. Então eu quis fazer um álbum meio jazzístico, no sentido de que eu queria uma banda tocando, executando ao vivo e ela cantando. Então que tivesse também um improviso, entendeu? Que não fosse aquela coisa tão cerebral de estúdio. Então é nesse sentido, foi esse o caminho assim que eu propus, foi montar uma banda e ensaiar com essa banda e depois gravar. E aí foi assim que a gente fez. E aí, assim, fora isso, eu também fiz o álbum da Adriana
e faço as minhas próprias coisas, assim. Porque eu também não... É isso, assim, por exemplo, a Fá e a Adriana são duas artistas que também estavam perto de mim no momento, Sim. sabe? Eu não sei se eu acho que eu acho que eu só vou produzir desse jeito, assim, eu não penso Você em tem que me ter uma tornar conexão com o artista, né? e Se aí pintar uma conexão com outro artista, você pode eventualmente produzir. aí acontece, enfim, né? Entendi. Então é assim que foi que as coisas vão acontecendo, a partir de uma identificação. E aí foi bacana, mas o que eu achei interessante também nesses dois álbuns que são dois álbuns completamente diferentes, porque enquanto o Humana foi feito desse jeito, no estúdio, com uma banda, todo mundo tocando junto, o da Adriana foi feito totalmente de forma remota, né? Como a gente já falou, e ninguém se encontrou e ninguém tocou junto. Então é legal, porque são E dois ela vai trabalhos fazer bem show, diferentes. só com uma curiosidade desse A disco Adriana, ao vivo, vai fazer show a disso aí? Adriana fez um show que ela chamou de Um Show Só, em Quer dizer que que era não o vai show. rolar mais, pelo jeito de que ela Não. é. Conhecendo a Não, porque figura, não vai rolar mais nada. É porque isso aí. como foi feito todo desse jeito e ainda estava na época que ela fez que lançou o álbum, ainda estava todo mundo sem vacina e tudo, então ela achou mais seguro montar Tá o show certo. sozinha. Então ela fez um show sozinha, usando as bases do álbum, Uhum. tocando coisa em cima, e aí ela chamou de Um Show Só. Não, resumindo, não vai rolar mais nada. Isso vai ser outro projeto aqui. Mas a É. gente torce para ela sempre também estar ao vivo, que é uma delícia ver também Sim, ela. agora ela voltou a fazer shows de voz e violão. Então, é muito legal. Aí é legal ter esses artistas, né? Voltar todo mundo. Eu imagino para você uma vontade também de estar com o público, né? Você já programou alguma coisa para o ano que Eu fiz vem? um show até agora presencial no Rio de Janeiro, Ah. na Casa Julieta de Serpa, voz e violão. E foi muito emocionante pisar num palco depois de tanto Ouvindo tempo. de novo o público. Hã? Aplauso, terminar uma música e ter aplauso, né? E não uma luzinha, né? E não uma luzinha. O que a luzinha está dizendo, né? Não é a luzinha, ela é o aplauso, é bem Não, legal. é um aplauso. É muito legal. E você, então já está. Agora para São Paulo, a gente quer saber, né, Arthur? Você vai fazer aqui em São Paulo? Já está Olha, programado alguma coisa? eu pretendo fazer o lançamento do meu novo álbum, do Brasileiro É. Profundo, no ano que vem. Então você está Então, organizando tudo em função disso para o ano que vem. agora o que eu estou fazendo é porque todas as canções desse disco vão ter clipes. Então a gente gravou os clipes todos já, e 2 já foram lançados, eu lancei como prévias, como singles, mas a ideia é lançar, quando o álbum sair, ele vai sair também como um videoálbum, Ah, isso é legal. E entendeu? funciona muito na internet. Na internet É, funciona ter hoje em dia... a música e o vídeo. Isso é quase é, não sei se é uma obrigação, mas o artista se vê impelido a fazer, né? É obrigado a fazer uma é. coisa em visual também para complementar o som. Eu acho que o som define tudo, mas Claro. nesses tempos é preciso ter um Para mim, vídeo também. inclusive para mim, o mais importante é o som. Assim, eu seria um artista, se eu pudesse, eu seria um artista tipo Gorillaz. Sabe aquela banda que ninguém Que ninguém aparece, que sabe são a só cara dele. desenhos? Eu seria isso, que para mim o meu barato é fazer música mesmo, é cantar, é que as pessoas ouçam Não, mas as não precisa minhas ser músicas. guri, é porque os caras devem ser feios, né? Não é o seu caso, né? Obrigado. Os Mas caras olha, devem ser feios, por isso que eles... eu encontrei um jeito de fazer que eu sempre evitei videoclipe, eu sempre corri, porque Não, sei mas lá, tá eu sou legal. tímido. Nós vamos ouvir agora no final, antes da nossa Então, despedida. Você tá lá em cima do Copan, eu gostei tanto. mas olha, mas Na foi música Voo e porque Mansidão, o homem fica em eu, cha- cima do Copan, né? eu Virando a chamei mão assim. O cara o vai virar um helicóptero, eu chamei o vai Vitor Souza decolar. Lima, É, que é um sim. diretor do Pará, que eu conheço há muito tempo, que é um amigo, assim. Então ele me deixa muito à vontade. Então você sabe que eu até agora estou adorando. Então Eu gostei demais. foi uma experiência muito divertida Você gravar, que levanta era a uma mão e coisa que fala, agora o cara vai decolar aqui, vai sair decolando aqui. é, exatamente, Mas muito legal. Mas você é lida uma como com essas redes? experiência. Para você é uma coisa difícil? Você falou É que gosta de ficar. difícil.
É difícil porque é isso, assim, né? Por exemplo, o cara manda um Instagram, olha aí, Arthur, gostei de não sei o quê, faz uma crítica e Não, tal. isso eu adoro a Você troca com as gosta? pessoas, gosto. O que eu não gosto é porque, digamos que se criou uma obrigação de que os artistas têm que ser meio que influencers. Então a gente tem que mostrar o que a gente está comendo, entendeu? Tem um pouco as pessoas querem um conteúdo que não Quem tá seja tão namorando, pessoas. que é uma fofoca também, o pessoal Isso, gosta, é né? uma coisa que não seja tão pessoa jurídica, entendeu? As pessoas querem um conteúdo mais pessoa física. E isso para mim é muito difícil Você não porque entra nessa. eu então assim, eu acabo que às vezes me cobram isso, me cobram que eu faça certas coisas para ter mais engajamento, porque aí vai ter mais seguidor, porque aí vai ter mais. E aí eu fico sempre tentando fazer uma queda de braço para eu também não me violentar, entendeu? De coisas que eu não quero fazer. Mas enfim, é um momento. Agora, o que eu sempre falo também é que a minha geração ela é cobaia, né? Porque uma coisa acabou, que é aquela época da indústria, dos produtos físicos e tal, começou outra coisa que a gente não sabe direito como, a gente está descobrindo, né, como lidar com tudo isso, na verdade. Uhum. Então, a minha geração sofreu, Pois é. porque a gente não foi nem lá, e agora a gente está lutando para ir E eu cá. também estou fazendo, como provocador aqui, estou questionando também as coisas, a remuneração que vocês recebem através das plataformas de música, que eu acho irrisória na medida do que eles ganham, né? Então eu faço essa crítica também. E o dilema também do artista, como você acabou de dizer, que às vezes não gosta de se expor, mas se vê na obrigação de estar Tem lá, que fazer. fazer Então, alguma coisa. eu fico Você sempre faz os tentando clipes, eu acho que você descobrir. já está entrando no caminho, você está fazendo os clipes. E às vezes, assim, também, quando eu tô com vontade, eu mostro alguma coisa que eu tô lendo, faço story do meu gato aqui em casa. Então, enfim, sabe? Coisas assim como eu sou apaixonado pelo meu gato, eu gosto de compartilhar, às vezes, O que ele um tem momento. gente que gosta de gato na internet é uma coisa impressionante. Eu fiquei... Então, enfim, eu fico tentando encontrar maneiras de não ser Mas, por exemplo, tão se o cara sério. manda um Instagram assim, vocês estão mamando nas tetas do governo, como dizem esses. Não, aí não dá. Aí E aí você realmente não dá. responde ou você fica. Não. Você dá uma. Como é Olha, que você faz? quando é uma crítica minimamente inteligente, aí eu respondo. Mas quando é ofensa, eu bloqueio. Que aí eu acho que a gente não tem como discutir, né? Com uma pessoa que chega gratuitamente ofendendo você, não E tem. você entrou nessa polarização com amigos, com a família, ou você levou numa boa essas questões políticas? Porque Não, não levei numa isso boa. vai acontecer de novo o ano que vem, não é, Arthur? Tá na cara Olha, que vai pintar uma sabe o que coisa. acontece? É o Não sei seguinte, se é exatamente assim, mas vai pintar. Então, a muitos minha artistas. opinião, Diga lá. é que assim, o debate político ele é sempre pertinente, é sempre bom. As diferentes correntes de pensamento e tal, quando as discussões elas são boas. O problema é que eu acho que o que aí está não permite nenhum tipo de debate, não tem nenhum tipo de profundidade, não permite nenhum tipo de argumentação. Então aí não dá, porque é puramente para mim um elogio à violência e à banalidade. Então aí é isso, assim, eu não tenho nenhuma vontade eu tenho vontade de debater, por exemplo, às vezes a gente tem alguém que pensa diferente, que é uma pessoa inteligente, que por mais que eu possa achar que ela esteja equivocada, ela pensou sobre aquela questão, ela minimamente estudou sobre aquilo, ela sabe o que ela está falando, mas hoje em dia é um império assim da desinformação, né, da fake news, as pessoas parecem que perderam um pouco a vergonha de falar sobre algo que elas não conhecem. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Assim, eu não tenho paciência porque eu estou sempre querendo aprender, mas eu não sinto que é o caso. Então, quando é um debate interessante né, sobre algum assunto, mas violência e preconceito, e aí não dá. Negacionismo também, né? Negacionismo, não dá, Aí aí é não dá, dureza. porque não tem nenhuma possibilidade, né, da gente
Você Pra acha que vai gente ser o tirar mesmo uma. clima, já que a gente está falando um pouquinho para o ano que vem, que vai ter shows seus aqui em São Paulo e Olha, tudo mais? Você acha que vai ter um eu, clima assim de polarização? Porque pintou nas últimas eleições polarização e um clima, né, de fla-flu, como as pessoas gostam de dizer, né, de rivalidade e até acho que climas vai. ruins entre familiares, o cara que pensa de uma forma ou outro. Você acha que vai ser a mesma Acho, coisa acho que ou vai, não? mas eu espero que toda a experiência que a gente teve em relação à pandemia, de tanto descaso, de tanta morte que poderia ter sido evitada, e ao mesmo tempo toda essa crise, né? Tanta gente passando tanta dificuldade, eu espero que as pessoas, que muita gente mude de opinião e se arrependa, né? Esse é o meu, porque assim, quando era ninguém sabia o que ia ser, né? Ok, essas pessoas estavam fazendo uma aposta, talvez em algo que elas acreditavam, mas agora, para mim, assim, claramente não deu certo, né? A gente só teve dor e muito problema. Então, eu espero que volte o debate político, entendeu? Que as pessoas se interessem pelo menos em buscar algo em que acreditar, né? Que não seja fake news e negacionismo, como você falou. Então, eu espero que não, nesse sentido não seja igual o que foi, né? Porque acho que depois de tudo que a gente viveu, Não é possível que vão não fazer é isso, né? É possível. verdade, tá vendo? Estou com você. É isso aí. Vamos terminar o programa com Voo e Mansidão, né? Que é Vamos. Que é uma uma música parceria sua. que, aliás, é uma canção que tem uma mensagem que eu acho que para mim é uma mensagem nesse momento, né? Que tal fazer do mundo um bom lugar para nós? É isso que a música propõe. E esse nós eu acho que é muito importante, porque não é nem para mim, nem só para você, tem que ser para nós, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas, né, com os nossos gostos, com os nossos estilos de vida, que a gente possa conviver com respeito e harmonia, né, digamos assim. Então, essa canção eu resolvi gravar nesse álbum porque eu acho que ela tem essa mensagem que é o que eu acho que a gente precisa, que o mundo está muito esquisito, né? E no final a gente emenda com Valente, né? A música sua, que também tem um vídeo bacana, as duas têm vídeos muito legais. Obrigado. E Valente é vão meu estar. nome do meio, o nome da minha É. mãe. Arthur Valente Nogueira, é isso? É. Então Perfeitamente. aí por isso eu fiz essa Então você é canção. valente não só no nome, você vai ter é o clichê do clichê, né? O cara não é valente só no nome, ele é. E Quando é eu isso era aí. criança, na escola, eu tinha um pouco de vergonha desse nome, porque as pessoas, enfim, Arthur Valente era uma coisa que talvez fosse mas aí hoje E em dia tinha eu o Príncipe entendo Valente também. Pensa assim, o rei Arthur e o príncipe o Valente. Príncipe Valente, pô, porque os caras chamavam para briga, você, pô, mas ele é valente, ele vai encarar todos, não é bem assim, né? Mas enfim. Aí eu resolvi fazer essa canção como homenagem à minha mãe também, porque eu acho que é Legal. bonita uma ideia da valentia que vem por parte de mãe, né? E essas Então, mulheres são mesmo, né? Todas é as isso, grandes então, mulheres. tem a ver assim com eu estar mais tranquilo com o meu trabalho, comigo mesmo. Então a letra diz assim: tantos anos para poder dizer sim, crer no nome que me deu minha mãe. Então essa que é a história, a busca e que eu acho que eu me sinto feliz assim, porque eu acho que eu estou numa fase tranquila assim com o meu trabalho, feliz, Legal. orgulhoso dele, então enfim. É para estar mesmo que está muito bom o seu trabalho. Parabéns, Arthur. Obrigado. Se a gente quer entrar em contato com você, Arthur Nogueira com TH, certo? Arthur Nogueira Isso. TH, é oficial? Como é que faz? Porque sempre tem aqueles negócios de nome que Olha, meteu tem no meu nome, site arturnogueira.com, com tem meu TH, Instagram, claro. Arthur Nogueira, Uhum. e eu tô nas redes, eu tô sempre nas redes, eu que respondo no Instagram, eu tô sempre lá. Então, Beleza. quem quiser seguir e quiser falar alguma coisa também, muitas vezes eu tô ali para conversar também. Legal. E o Brasileiro Profundo está previsto para quando o lançamento dele? Para o ano que vem? Olha, início do ano, a previsão é a gente lançar em janeiro logo, virar o ano e já lançar É, esse legal. álbum. E o show na sequência também. O show, É isso. espero que na sequência, estamos pensando A gente nisso. espera, porque precisa ver que casas que tem aí para se apresentar, né? Também tem tudo Pois isso, né? é, As que sobreviveram, né, Arthur? Como a gente comentou exatamente. aqui. Isso aí. Vamos Quero nessa. desejar a você muita sorte, muita saúde para você, para a família de Belém do Pará, aqui de São Paulo também, todo mundo.
Um grande abraço. Eu te agradeço imensamente, é sempre um prazer. Para o violão, tira o violão para fazer um abraço virtual aqui. Senão não dá para fazer um abraço virtual com o violão. Aí, fizemos um abraço virtual. Olha, obrigado, é sempre um prazer estar com você, seja como for, já estivemos presencialmente, mas agora também foi ótimo, então legal. Obrigado, é demais. Legal, e até a próxima, e como eu te disse, saúde para você, e estamos te aguardando aqui no estúdio para o lançamento completo do Brasileiro Profundo, que aliás o nome é ótimo mesmo, muito bacana. Obrigado, não vejo a hora. Valeu, tchau, até a próxima. Um abração, querido. Obrigado. Tchau. Deve haver no mundo um bom lugar pra nós. Assim bem protegido, sob a pele e o céu. Em qualquer direção, abra meu coração. Você já sabe o que fazer com as mãos, até tocar o azul, sem sair do chão. Nossa parada é voo e mansidão. Que tal fazer do mundo um bom lugar pra nós? Assim bem protegidos em línguas que não sei. Sirvo a maçã de todo o coração. Pensa que a beleza é um clarão, serve a própria luz, cega a razão. Queria ser o céu em sua imensidão, pra ver com olhos de constelação, a gente se perder pra sempre na canção. Nossa parada é voo e mansidão. Porque se há no mundo algum lugar pra nós, é feito da coragem de quem peitou a dor. Que tal fazer do mundo um bom lugar pra nós? Assim bem protegidos sob a pele e o céu. Nada me assombra, a sombra do céu, preto ou azul, abismo e voo. Planto coragem nos pés, cavo justiça no coração. Asas me brotam das mãos, as pedras estão trancadas no chão. Levo coragem nos pés,
Gravo a terra no coração, versos esplendem das mãos, estrelas estão tão sóis onde estão. Eu quero a ordem do delírio, ave poesia, raiando as lindes da Bahia, do Guajará. Eu quero a ordem do delírio, ave poesia, raiando as lindes da Bahia. Aonde quer que eu vá, tantos anos pra poder dizer sim, crer no nome que me deu minha mãe. E o céu é o mesmo mistério sem fim, em Belém ou Berlim. Tantos anos pra poder dizer sim, crer no nome que me deu minha mãe. E o céu é o mesmo mistério sem fim, em Belém ou Berlim. Nada me assombra, a sombra do céu, preto ou azul, valente eu vou.